Se você me pedisse para usar apenas uma imagem para te explicar a atual crise econômica, a morte do dólar e do dinheiro em geral, então eu te mostraria essa imagem. Este gráfico ilustra como o preço de uma lata de sopa de tomate se alterou desde 1898 até 2022. Como você pode ver no gráfico, o preço da sopa não mudou desde o começo até 1971, portanto, por mais de 70 anos, o preço ficou estável, em torno de €0,10. Mas aí começou a subir em 1971 e o aumento foi ainda mais dramático depois de 2020. Por quê? Como a mesma sopa ficou 15 vezes mais cara de repente. O que quero dizer é, se você pensar bem, a produção no século XIX era muito mais difícil e mais cara. Exigia muita mão de obra e muito trabalho, principalmente porque a tecnologia ainda não estava desenvolvida. Hoje, provavelmente uma máquina pode produzir centenas de latas no mesmo tempo que levava para produzir apenas uma lata no século XIX. Então, como é possível que, apesar de todos esses avanços tecnológicos e reduções de custos, a mesma sopa hoje esteja 15 vezes mais cara? Será que o tomate se tornou uma coisa rara? Claro que não. Então o que foi que mudou? Bom, o que mudou não foi a sopa, nem o tomate. Foi o dólar. A razão pela qual o preço era estável é que até 1981 estávamos no sistema monetário de Bretton Woods. Nesse sistema, todas as moedas do mundo estavam atreladas ao dólar americano e o dólar estava atrelado ao ouro. Mesmo que o dólar não fosse 100% lastreado em ouro, ainda era o suficiente para manter tudo sob controle. No entanto, as coisas mudaram em 1971, quando o presidente americano Nixon acabou com o sistema monetário de Bretton Woods. Naquele momento, todos os países pararam de usar dinheiro de verdade, ouro e prata, e passaram a usar moeda fiduciária. Não ter relação com o ouro significa que eles podiam imprimir quanto dinheiro quisessem. A verdadeira história que este gráfico está contando é que não foi a lata de sopa que mudou, foi o dólar que mudou. O preço da lata de sopa não subiu. Foi o dólar que baixou. O autor afirma que desde 1981, nenhum país no mundo usa mais dinheiro. Todos nós usamos moeda. Agora, em inglês, o autor usa os termos money para dinheiro e currency para moeda. Vou explicar o que você tem na sua carteira ou na conta bancária. Não é dinheiro, é moeda. Há uma enorme diferença entre moeda e dinheiro. Por definição, o dinheiro mantém seu valor por um longo período de tempo, mas moeda não. Se alguém argumentar com você que estamos usando dinheiro, faça essas duas perguntas para esta pessoa. Pergunte se ele ou ela acreditam que o dinheiro mantém seu valor ao longo do tempo. Eles vão dizer que sim. 2. Agora, pergunte se eles acreditam que a inflação existe. Novamente, eles dirão que sim. Então peça a eles que explique como essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Como é possível que o dinheiro mantenha o mesmo valor ao longo do tempo e ainda assim haja inflação? Se o que você comprou no ano passado agora custa 30% a mais, então você não está usando dinheiro, está usando moeda. Tudo tem um custo, inclusive a moeda. Quando você está comprando algo, está oferecendo a venda de sua moeda para alguém. Essa pessoa está disposta a comprar a sua moeda e pagar por ela com algo que possui como produto ou serviço. Por exemplo, o supermercado está comprando o dinheiro de você e oferecendo um produto em troca. Outra forma de ver é pensar que sempre que você vende algo, seja seu trabalho, talento ou ideias, você está comprando moeda. Se for esse o caso, qual é o preço do dólar? Em outras palavras, como o poder de compra do dólar mudou nos últimos 100 anos? Vamos dar uma olhada novamente no mesmo gráfico que mostrei anteriormente, mas neste caso medido em sopa em vez de dólares. Este gráfico é basicamente uma versão do anterior, só que de cabeça para baixo, e a linha azul mostra a data em que o dinheiro se tornou moeda. No lado esquerdo do gráfico está o número de latas de sopa que valia $1 de prata. No lado direito do gráfico está a quantidade de sopa que vale uma moeda fiduciária moderna. O dólar de papel por cerca de 70 anos, de 1898 a 1971, $1 em dinheiro valia cerca de 10 latas de sopa de tomates. Campbell hoje, $1 de moeda fiduciária vale apenas 2/3 de uma lata. Não é nem uma lata inteira. O dólar perdeu cerca de 93% do seu valor de compra desde 1981. Mais uma vez.
Foi a sopa que mudou, foi o dólar. Outro conceito importante que você precisa entender é a diferença entre preço e valor. Preço não significa nada. Valor é tudo. Embora o conceito possa parecer estranho a princípio. Esta é outra lição essencial que o ajudará a decodificar a verdadeira natureza do mundo financeiro. E assim, mesmo que o preço de algo esteja subindo, seu valor pode estar caindo ao mesmo tempo. Como é que é? Um preço é apenas uma medida que usamos para concordar com quantas unidades monetárias um produto ou serviço será negociado. Mas o valor desse mesmo item é aquilo que você poderá comprar se decidir vender esse produto ou serviço. Por exemplo, digamos que um investimento seu tenha dobrado de preço, mas o custo de vida tenha se tornado 4 vezes mais alto no mesmo período. Mesmo que o preço do seu investimento agora seja o dobro, seu valor, na verdade, caiu pela metade. Se o exemplo acima não ficou claro o suficiente, imagine que eu ofereço a você $1 milhão por mês para vir trabalhar aqui na minha empresa. Parece incrível, certo? $1 milhão por mês. Mas e se você descobrir que uma xícara de café custa $60 mil? Que tal agora 1 milhão? Ainda parece um ótimo salário? Provavelmente não. É por isso que o preço não significa nada. Valor é tudo. Esta é uma das lições mais importantes que o investidor precisa entender. Por exemplo, digamos que você comprou uma casa há 20 anos e agora o preço dela dobrou. Fica a pergunta: o valor dobrou também? Bem, tudo depende do que você está usando como medida de comparação. Se você está comparando com outros imóveis, a resposta é não, porque mesmo com o valor dobrado, se você vender a sua casa, não poderá comprar duas casas semelhantes. Você só pode comprar uma assim. Embora seu preço tenha dobrado medido em relação aos imóveis, seu valor permaneceu o mesmo. Hoje, todas as sociedades do mundo usam moedas fiduciárias, o que significa que seu valor diminui constantemente. Por isso, você não pode confiar no preço para tomar decisões, tem que olhar o valor. Infelizmente, hoje as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Aqui está um fato assustador sobre moedas fiduciárias. Houve milhares e milhares de moedas fiduciárias na história do mundo, mas nenhuma delas sobreviveu. A expectativa de vida delas era de em média 27 anos e nenhuma sobreviveu. Todas elas, em algum momento, passaram a valer zero e uma taxa de fracasso de 100%. Pela sua própria natureza, todas as moedas perdem valor e devem perder valor porque estão sendo constantemente impressas. Você pode perguntar: se a moeda perde valor, para onde vai este valor? Em outras palavras, se a moeda em seu bolso perder poder de compra, para onde vai o poder de compra? Ele simplesmente desaparece no ar? Não. Ele é transferido da moeda na sua conta bancária para a entidade que criou a nova moeda. Ele transfere seu poder de compra roubado para quem recebe primeiro a moeda recém-criada. Imagine desta forma. Pense que cada nota recém-impressa é um ladrão que secretamente entra em sua casa à noite, enquanto você dorme, tira uma nota do seu bolso e depois corta um pequeno pedaço dela com uma tesoura. Então ele vai para a casa do seu amigo e faz a mesma coisa. Ele continua visitando cada pessoa que faz parte da economia e que tem aquela nota e rouba um pouco de todo mundo. Esta é uma explicação um pouco infantil. Ninguém vem à sua casa e rouba os cantinhos de suas notas, mas uma coisa é roubado de você o tempo todo: o seu poder de compra, imprimir moeda e literalmente roubar outras pessoas que já possuem essa moeda por um processo contínuo de inflação. Governos podem confiscar sem serem observados uma parte importante da riqueza de seus cidadãos e nenhum homem detectará o roubo. John Maynard Keynes, o economista mais influente do século XX. Aqui está outra coisa que você pode estar se perguntando: se a impressão de moeda causa uma perda de poder de compra e inflação. Então como é que tivemos vários anos sem inflação, mesmo quando os bancos centrais estavam imprimindo quantidades astronômicas de moeda? Aqui está o problema. A inflação, por meio da criação de moeda, nunca é distribuída uniformemente em todas as áreas da economia, seja qual for o setor para o qual essa nova moeda flua, ela faz esse setor inflar em uma bolha. Talvez você não tenha notado uma inflação severa de 2000 a 2020, porque a maioria dos produtos de varejo permaneceu com preços relativamente estáveis. Mas você certamente notou que os ricos estavam ficando mais ricos. O mercado de ações e os imóveis estavam subindo. Lembre-se disso.
Cada nova unidade monetária deve ir para algum lugar. A criação de moeda e inflação. Mas e a inflação seletiva? Esta é a principal razão pela qual o mercado de ações está subindo e os ricos estão ficando mais ricos. Eu vou te mostrar dois gráficos e você mesmo verá a correlação. Este primeiro gráfico mostra a relação entre a base monetária e o índice Wilshire 5000. Base monetária significa simplesmente quantos dólares o Banco Central americano injetou na economia e é exibido como uma linha verde no gráfico. E o Wilshire 5000 é um índice que acompanha o desempenho de todo o mercado de ações. Nos Estados Unidos, é exibido como uma linha preta no gráfico. Observe que até 2008 não há absolutamente nenhuma correlação. No entanto, depois de 2008, quando o Banco Central americano começou a imprimir moeda, o termo econômico e flexibilização quantitativa, a correlação é quase perfeita. Quando a quantidade de moeda aumentou 10%, o valor do mercado de ações aumentou 10%. Quando subiu mais de 20%, o mercado de ações seguiu a correlação entre surpreendentes 97%. Você realmente acha que isso é apenas uma coincidência? Claro, o mercado de ações disparou. O mercado de ações é o paciente que está em suporte de vida artificial desde 2008 e agora o médico acha que pode simplesmente desligar os aparelhos sem que o paciente morra. Outra coisa que mencionei foi como imprimir dinheiro fez com que os ricos ficassem mais ricos e os pobres mais pobres. Este gráfico mostra a quantidade de depósitos pertencentes aos 10% mais ricos, linha vermelha, e aos 90% mais pobres, linha azul. No gráfico você pode ver que antes de os Estados Unidos começarem a imprimir moeda até 2008, os 90% mais pobres estavam acima, com mais de 50% dos depósitos, e os 10% mais ricos estavam abaixo, possuindo menos de 50%. Mas desde 2008, quando a impressão de moeda começou, eles mudaram de posição e agora os 10% superiores possuem 66% dos depósitos, enquanto os 90% inferiores possuem apenas 33% do restante. Devemos culpar os ricos? Não, eles não fizeram nada. Na verdade, é exatamente o oposto. Os ricos são as pessoas que iniciam negócios e fabricam os produtos e serviços que compramos. Eles criam empregos e assumem fardos e pressões inacreditáveis ao administrar esses negócios. Essas são as pessoas que criam a maior parte da prosperidade em nossa sociedade. Sem eles, não sobraria muito da nossa economia. Então não os demoniza. Não é culpa deles. Não foram eles que fizeram isso. Já que falamos sobre várias coisas neste vídeo, então gostaria de resumir tudo com 3 lições. Mas antes, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você acha que é um tópico que mais pessoas precisam saber. Agora, voltando ao resumo, saiba a diferença entre dinheiro e moeda. O dinheiro mantém seu valor. A moeda não. Hoje, nenhum país do mundo usa dinheiro. Todos nós usamos a moeda. 2 governantes, imperadores e autoridades sempre tentaram trapacear no que diz respeito a dinheiro. Este fato nunca muda. Nunca. Eles sempre encontram uma maneira de trapacear. Olhe para trás na história e você verá muitos exemplos disso. 3. Saiba a diferença entre preço e valor. Preço não significa nada. Valor é tudo. Uma das principais funções do dinheiro é ser uma medida de valor. Mas como não estamos mais usando dinheiro, você não pode confiar nas moedas para servir como medida de valor. Assim como outros sistemas de medição, como o litro ou o metro, o dinheiro também precisa ser estável para que a sociedade funcione adequadamente. Se você gostaria de aprender mais, eu recomendo a leitura do livro de Mike Maloney chamado The Great Gold and Silver Rush of the Training and Century, sem tradução para português, mas que em tradução livre, seria o Grande Corrida do Ouro e da Prata do século XXI. Este vídeo foi criado com base nos primeiros capítulos deste livro. No livro há uma grande quantidade de informações incríveis sobre economia, dinheiro e a crise que se aproxima. Acho que o nome do livro deveria ser diferente, porque é mais um livro sobre economia do que sobre ouro e prata. A razão pela qual acredito que ele deu esse título é porque sua pesquisa mostra que agora quase tudo está em uma bolha, exceto ouro e prata. Ele espera que na próxima crise, o ouro e prata tenham um desempenho extremamente bom.
Uma das principais razões de ele pensar assim é que nunca na história aconteceu de todos os países do mundo terem moedas fiduciárias simultaneamente e a moeda nunca foi impressa na escala em que está sendo impressa hoje. Agora não sou um corretor de ouro-prata e não quero romantizar o ouro e a prata. Mas há um fato inegável: o ouro tem um histórico de 5.000 anos. Serviu como reserva de valor durante séculos. Especialmente em tempos como este que enfrentamos hoje. Pessoalmente, compro ouro e prata há anos como forma de armazenar valor. Muitas vezes me perguntam onde o compro. Se você estiver interessado, colocarei o link na seção de comentários para a empresa que uso para comprar ouro e prata. Também deixarei um link para o livro de Mike Maloney. 2 capítulos do livro estão disponíveis online gratuitamente. Eu vou deixar um link para eles também. Finalmente, as coisas mencionadas neste vídeo não são conselhos financeiros. Não sou um consultor financeiro só porque alguém faz vídeos no YouTube, isso não o torna um especialista. Então, por favor, faça sua própria pesquisa. Obrigado por assistir.